Entenda como é a proposta da 777 Partners para quitar a dívida do Vasco. Deixe o like e ative o sininho das notificações. Na última quinta-feira, o Botafogo oficializou a venda da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, para o empresário norte-americano John Testor e ao que tudo indica, o Vasco está próximo de seguir pelo mesmo caminho. Na semana passada, o Conselho Deliberativo do Cruz Maltino aprovou um empréstimo ponte de R$70 milhões da 777 Partners, que deve cair nos cofres do clube nesta sexta-feira. A empresa norte-americana está disposta a adquirir o futebol do Vasco. Essa possibilidade criou esperança para muitos, mas desconfiança para poucos, que acham o valor proposto pela 777 Partners muito inferior ao que o gigante da colina realmente vale. Mas de quanto estamos falando? A proposta da 777 Partners prevê a compra de 70% da SAF por R$700 milhões e, independentemente desse investimento, se compromete a pagar até 700 milhões da dívida, quase o total, já que no último demonstrativo financeiro, divulgado pelo clube em dezembro do ano passado, o montante era de R$723 milhões. Portanto, a empresa está disposta a desembolsar R$1,4 bilhões, que seriam divididos igualmente, para resolver o passado e pavimentar o futuro. A 777 Partners se comprometeu a montar um time forte, gastando o mesmo que os clubes de ponta no Brasil investem em seus elencos. Além disso, o montante prevê melhorias na infraestrutura do futebol. Esse tema foi amplamente debatido. Mas e as dívidas? Como serão abatidas? O canal foi atrás dessas explicações e conseguiu informações de como vai funcionar a dinâmica dessa operação, que pode render dinheiro aos cofres do clube, muito além da venda dos ativos. Por que até R$700 milhões? Com o dinheiro na mão, será possível negociar as dívidas e a tendência é de que se obtenha descontos com os credores. No entanto, como não se sabe ao certo quanto seria o abatimento, o acordo entre 777 Partners e Vasco coloca um teto de até R$700 milhões para o pagamento das dívidas. Como o Vasco pode lucrar? Os descontos no pagamento de dívidas renderiam um superávit contábil ao longo dos anos para Vasco SAF, que se transformariam em possíveis ganhos, já que diminuiriam o passivo assumido de pagar até R$700 milhões de dívidas. Esses ganhos acabariam se revertendo em lucro, impactando na distribuição de dividendos, fato que geraria receitas para o clube. Vale destacar que o Clube de Regatas Vasco da Gama será um acionista da Vasco SAF, com participação de 30% sobre os lucros da empresa. A dívida e como o desconto pode ser obtido. De toda a arrecadação mensal, 20% será destinado para o Regime Centralizado de Execução, RCE, que é um plano de pagamento para os credores cíveis e trabalhistas do clube, acordo homologado e em vigor na Justiça. Esse montante gira em torno de R$220 milhões e o prazo inicial para pagar esse valor é de 6 anos, podendo ser ampliado para mais 4 anos, desde que 60% da dívida esteja quitada. Vale destacar que a lei da SAF dá preferência por pagamento para os credores que aceitam dar até 30% de desconto. Isso vai gerar diminuição do passivo que pode ser assumido pelas 777 Partners. Art. 17. No regime centralizado de execuções, consideram-se credores preferenciais, para a ordenação do pagamento. Sexta, credores com os quais haja acordo que preveja redução da dívida original em pelo menos 30%. Já a dívida com instituições financeiras é de cerca de R$284 milhões. A ideia é pagar adiantado para buscar descontos, evitar os juros e liberar o fluxo de receitas que foram comprometidas com antecipações. Estima-se que com as negociações, esse montante possa ser diminuído consideravelmente. Quanto à dívida fiscal, o Vasco deve algo em torno de R$219 milhões, após o acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, celebrado no final do ano passado. Esse montante será pago separadamente, R$153 milhões em um prazo de 10 anos, e o restante em 5 anos. A tendência é de que o combinado seja mantido, tendo em vista que as parcelas estariam dentro das despesas.